O governo anunciou novas regras do programa Minha Casa Minha Vida e agora quem recebe até R$ 12 mil vai poder participar do programa com imóveis de até R$ 500 mil parcelados em até 35 anos. Mas será que vale a pena financiar o imóvel ou alugar? A gente recebe muito essa pergunta no perfil e por isso eu decidi fazer esse vídeo para explicar tudo o que você precisa saber antes de tomar essa decisão. Basicamente a resposta é depende, mas calma que eu não vou abrir 1000 planilhas, fazer 1000 cálculos aqui com vocês, porque eu acredito que essa decisão não tem a ver apenas com o lado financeiro. E eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo. O nosso apartamento onde moramos hoje foi financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida e as regras mudaram muito desde que a gente fez o nosso financiamento. Agora, as famílias que têm renda somadas de até R$ 12 mil também vão poder participar do programa e financiar imóveis de até R$ 500 mil. Nesses casos, os clientes podem financiar em até 420 meses, que dá 35 anos, com uma taxa de juros aproximada, pelo menos é o que espera o governo, de 10,5%. Se a gente considerar que a taxa Selic hoje está em mais de 14% ao ano, essa taxa é até considerada baixa. Lembrando que é possível utilizar o FGTS para dar de entrada no imóvel ou então para abater a dívida, para você conseguir amortizar esse pagamento, esse financiamento antes do prazo total. Mas vamos então à grande dúvida que muita gente tem, se vale a pena financiar ou alugar. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e mandar esse vídeo para quem também tem dúvida se compensa ir por um aluguel ou já financiar um imóvel próprio. Para falar sobre o tema de hoje, então, eu vou trazer 5 pontos que você precisa analisar antes de tomar a decisão. Você já deve ter visto muito vídeo por aí falando não compre casa, viva de aluguel, é melhor do que financiar por 30, 35 anos. E eu já adianto que eu sou totalmente contra essas afirmações e eu vou explicar o motivo nesses 5 pontos. Inclusive, a gente decidiu sair do aluguel e ir para o financiamento exatamente por causa disso. Vou começar contando um pouco da nossa história para vocês entenderem como que a gente chegou ao financiamento. Quando a gente decidiu morar junto, a gente teve muita dificuldade de alugar um apartamento porque a gente não tinha fiador. E a única forma que a gente encontrou foi investindo em um título de capitalização disponibilizado pela imobiliária de 10 meses do valor do aluguel. Então, na época, a gente pagava R$ 550 de aluguel e a gente teve que pegar R$ 5.500 da nossa reserva financeira e deixar disponível para a imobiliária se a gente tivesse qualquer tipo de problema de atraso no pagamento. No final do prazo, quando a gente encerrou o contrato, a gente teve acesso a esse dinheiro de volta. Não vou entrar muito nesse detalhe, mas a gente não teve os R$ 5.500 de volta. Na época a gente recebeu mais ou menos uns 4.800, que é mais uma prova que título de capitalização não é investimento. Mas se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho mais desse assunto em um outro vídeo. Na época a gente conseguiu alugar uma kitnet que, só para vocês terem noção, não tinha divisão de sala e quarto. Ela só colocou aquelas paredes pré-moldadas, um tapume na verdade, e dividia a sala do nosso quarto. Era apenas um quarto, a cozinha e o banheiro. Era suficiente para nossa realidade na época, mas além do aluguel de R$ 500 por mês, a gente também pagava R$ 300 de condomínio para ter a vaga de garagem, que era necessário porque a gente tinha carro. A gente morou nessa kitnet por mais ou menos um ano, até um pouco mais, e a gente só saiu de lá quando entregaram as chaves do apartamento que a gente mora hoje. Então a nossa experiência de aluguel foi mais ou menos 1 ano e meio no máximo, e a gente veio para esse apartamento que já é nosso. Como eu falei de entregar as chaves, eu acredito que vocês devem ter pensado que a gente comprou o nosso imóvel na planta, e não foi bem assim, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque é muito importante você saber alguns detalhes se você estiver pesquisando algum imóvel na planta para comprar. Nós fechamos o contrato com a construtora por volta de julho ou agosto, e as chaves foram entregues para a gente em janeiro. Então, como foi um período muito curto, de mais ou menos 6 meses, a gente praticamente não teve custo com a taxa de obra. E esse é o primeiro ponto que você precisa analisar se você está pesquisando algum imóvel para financiar e ele ainda não foi entregue. Antes de você assinar qualquer contrato, principalmente se o imóvel ainda está na fase inicial de obras, coloque tudo no papel. Geralmente o imóvel na planta é muito mais barato, mas o que muita gente não leva em consideração é a taxa de obra, que precisa ser paga do início, do momento que você assina o contrato até a entrega das chaves. No início, a taxa de obra costuma ser um valor bem baixo, principalmente quando as obras ainda estão em fases iniciais,
mas o grande problema está no decorrer do tempo e é o que muita gente não leva em consideração na hora de assinar o contrato com a construtora. Conforme a obra vai evoluindo, o valor que você precisa pagar de taxa de obra também aumenta e no final do prazo você está pagando praticamente o mesmo valor que você vai pagar da parcela de financiamento do seu imóvel. Vamos supor que você já fez uma simulação com a Caixa, que é o banco que mais faz financiamento no Brasil, e a parcela está estimada em torno de R$ 1.000 por mês. A parcela do seu financiamento só é paga quando a chave é entregue para você. Provavelmente, se você estiver pagando taxa de obra e chegar no final do prazo, nos últimos meses, últimos anos da obra, a sua taxa de obra vai estar em torno de R$ 1.000 também. E é aí que mora o perigo se você não tem reserva financeira ou se você já mora de aluguel em algum outro lugar. O que muita gente tem que levar em consideração, se você já paga, por exemplo, R$ 1.000 de aluguel, no final do prazo de entrega dessas chaves, a sua taxa de obra também vai estar em torno de R$ 1.000, que é a simulação que você fez na Caixa. E aí você vai ter que arcar com o custo do aluguel mais o custo da taxa de obra. E muita gente ainda parcela a entrada e acaba tendo um custo maior sem colocar tudo isso no papel. Tome cuidado, se você estiver pensando em fazer um financiamento de imóvel na planta, leve em conta se você consegue pagar a taxa de obra e se você tem dinheiro para entrada. Esses dois pontos, apesar de parecer simples, pode transformar o seu sonho em um pesadelo, principalmente nesse final da obra, que você não vai conseguir entrar no apartamento que você financiou, ainda vai estar de aluguel, mas vai ter um custo de 2 casas. Nós recebemos as chaves do nosso apartamento em janeiro e nós passamos cerca de 30 dias fazendo as obras mais básicas para a gente conseguir sair do aluguel e morar onde a gente já está. Só para vocês terem uma ideia, a gente focou na época em contrapiso, piso, mármore, sanca, tudo aquilo que faz sujeira de obra, que seria mais difícil da gente conseguir fazer se a gente já estivesse morando aqui. Com um detalhe, a gente entrou no nosso apartamento sem os móveis planejados. A empresa que a gente contratou para fazer a instalação dos armários na cozinha e no banheiro errou as medidas dos móveis e a gente teve que mudar com todos os nossos pratos, panelas em caixa de papelão. Mas pra gente compensava mais a caixa de papelão do que pagar mais um mês de aluguel. Segundo ponto que você precisa analisar é comparar quanto você vai pagar na parcela do seu financiamento com quanto é cobrado de aluguel na mesma região que você vai morar. Aqui onde moramos pagamos um pouco mais de R$ 900 por mês, mais o condomínio, e a nossa taxa de financiamento está em 6% ao ano, bem abaixo da taxa Selic hoje. Dei uma pesquisada nas imobiliárias aqui da nossa cidade e pelo que eu percebi, um apartamento no mesmo lugar onde a gente mora está em torno de R$ 1.500 de aluguel. Percebe como é muito mais arriscado, pelo menos a nosso ver, você depender só de aluguel? Quem defende que é melhor morar de aluguel tem a seguinte filosofia: você vai morar de aluguel por um período, o valor da diferença que você pagaria em um financiamento, você vai investir para lá no futuro você comprar a sua casa à vista. Mas vamos comparar um pouco essa teoria que a gente vê em alguns vídeos na internet com a prática, pelo menos da nossa realidade. Para a gente conseguir investir todos os meses só considerando essa questão de moradia, a gente teria que morar em um lugar que o aluguel seja menor do que o que a gente paga de financiamento hoje. Aqui na nossa cidade, nós moramos em Campinas, no interior de São Paulo. O aluguel menor do que R$ 900 precisa ser em uma região muito mais afastada do centro. Mas vamos supor que a gente consegue uma casa de fundo com um aluguel de R$ 600 por mês. A gente teria que investir esse valor de 300 e poucos reais todos os meses. Mas imagina quanto tempo a gente teria que investir para conseguir comprar uma casa própria à vista no futuro. Isso sem levar em consideração a valorização dos imóveis ao longo do tempo. Hoje, um apartamento onde a gente mora já está mais caro do que nós financiamos há alguns anos atrás. E com certeza, pela cidade que a gente mora, vai estar mais valorizado no futuro. Vou dar um outro exemplo prático que a gente viveu por aqui. Nós fomos, na época da pandemia, visitar um outro condomínio que estava sendo construído em um bairro bem próximo ao nosso, então são regiões muito parecidas. E na época, pela simulação que a gente fez, a parcela de financiamento de cada apartamento no nosso nome sairia em torno de R$ 1.800 por mês. Na época, a gente achou um valor muito caro, ainda mais porque a gente estava em um período de pandemia, mas só por curiosidade para fazer esse vídeo, eu decidi pesquisar quanto está o aluguel nesse apartamento que a gente pesquisou na época. E está em R$ 2.300, pelo menos o mais barato que eu encontrei. Então, quem financiou naquela época está morando lá e pagando R$ 1.800 por mês, já está ganhando de quem vai alugar por R$ 2.300 em um apartamento um pouco maior do que o nosso. O maior problema que eu vejo nessas teorias é que o brasileiro não tem o hábito de investir todos os meses. Uma parte do salário
salário, uma parte do PLR, uma parte do 13º. Com certeza tem muita gente por aí, acredito até que algumas pessoas vão assistir esse vídeo, que moram na casa de fundo dos pais, moram em uma casa com aluguel muito mais baixo do que a média e mesmo assim não destina nenhum real para os investimentos, quanto mais para comprar uma casa à vista no futuro. Eu percebo muito que as pessoas dependem mais da sorte para conquistar a casa própria do que efetivamente da disciplina de investir todos os meses e realizar esse sonho depois. Então, se você hoje vive de aluguel porque diz que está seguindo as orientações desses coaches que dizem não financie, viva de aluguel, provavelmente você está fazendo tudo errado se você não investe nada todos os meses. Terceiro ponto para você analisar antes de decidir sair do aluguel e ir para o financiamento são as taxas de juros. Como eu disse anteriormente, a taxa de juros onde a gente mora é de 6% ao ano, mais a taxa referencial. Essa taxa referencial ela costuma ficar entre 0 e 1% ao ano, então não tem muita diferença na nossa taxa de juros porque está atrelada a uma taxa que costuma ser baixa. Mas você precisa ter cuidado com qual indicador o banco vai atrelar o seu financiamento. Tenha preferência por essas taxas de juros fixas e que estejam atreladas à TR, que é a taxa referencial. E tome cuidado se eles quiserem atrelar ao IPCA, que é a inflação medida pelo IBGE, ou ao IGPM, que é a inflação medida pelo FGC. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do país, está em 14,25% ao ano e deve chegar até o final desse ano a 15%. Essa taxa de juros com certeza é muito alta, mas se você encontrou uma boa oportunidade de financiar um imóvel e está em torno de 14% ao ano, o que você pode fazer é aproveitar esse financiamento e quando a taxa Selic começar a cair, você vai no banco e negocia essa taxa de juros, mostrando que a taxa Selic caiu, que é a taxa básica de juros do país e que você quer negociar uma taxa de juros menor. Se o banco que você financiou não aceitar essa proposta, vá para outro banco, negocie com o gerente, explique a situação, tomando cuidado para não aumentar a quantidade de parcelas, mas só diminuir a taxa de juros e você fazer a portabilidade da sua dívida do seu financiamento de um banco para o outro. Ainda falando sobre taxa de juros, se você mora de aluguel, tome cuidado, analise na hora de assinar o contrato em qual taxa será utilizada para fazer os reajustes dos aluguéis. Muitas imobiliárias utilizam o IGPM. O IGPM é conhecido como a inflação dos aluguéis, ele é medido pela FGV. E como ele já tem essa característica, pode acontecer situações como essa. Contrato de aluguel pode ter reajuste de 8,58% em abril, mas a gente sabe que o aluguel pode subir muito mais do que isso quando o contrato acaba. Se você estiver procurando um imóvel para alugar, prefira fazer o contrato atrelado ao IPCA, que é a inflação medida pelo IBGE e não costuma ficar tão alta como acontece com o IGPM. Quarto ponto para você analisar antes de você decidir o aluguel ou financiamento tem muito mais a ver com o emocional do que com o financeiro. Nós não gostamos tanto assim de morar de aluguel nessa kitnet porque você fica impedido de fazer coisas simples como furar uma parede, porque você não sabe se a proprietária vai gostar dessa mudança ou não. Só como exemplo, eu não gostava muito do piso da sala e do quarto, que na verdade era um cômodo só, da kitnet que a gente morava, mas na nossa cabeça não faz sentido nenhum a gente reformar algo que não é nosso, mesmo que tenha desconto no aluguel, porque você vai acabar valorizando uma casa que não vai mudar nada na sua vida financeira. Outra coisa que a gente não tem muito é paciência para mudança. Por aqui a gente só fez praticamente uma mudança, mas eu lembro até hoje da canseira de colocar tudo em caixas no apartamento que a gente morava, descer a escada, subir a escada inúmeras vezes e depois todas essas caixas estarem no apartamento que a gente mora e ter que colocar tudo no lugar. Obviamente a gente não quer morar nesse apartamento até o último dia da nossa vida, mas se a gente tivesse continuado morando de aluguel, provavelmente a gente já teria mudado de casa ou apartamento algumas vezes. Primeiro, por causa dos reajustes que acontecem, a gente teria que procurar lugares mais baratos e segundo, que pode acontecer do próprio proprietário pedir a casa de volta. Essa instabilidade de não saber muito aonde você vai morar nos próximos anos é algo que não me agrada muito e por isso eu prefiro estar onde é nosso. A gente pretende, obviamente, ir para um outro apartamento, ir para outras casas, mas a preferência é que seja nossa ou que seja algum lugar que a gente consiga viver por mais tempo e não sempre procurando um lugar menor, um lugar mais barato para que caiba no nosso bolso. Além da questão da mudança, tem algo que não me agrada muito, que é o momento da entrega do imóvel para o proprietário. Eu lembro até hoje que no nosso caso, na kitnet que a gente morou, a proprietária não aprovou a pintura que a gente fez.
e a gente teve que refazer a pintura 3 vezes, só eu e o Gil, e a gente gastou muito mais do que o previsto com tinta e pincel. Então imagina, durante todo esse tempo que a gente está no imóvel que a gente mora, a gente faz as mudanças que a gente quer na nossa casa, a gente teria que gastar com outras casas, com tinta, com pincel em outras casas, que é um valor que a gente não gasta morando aqui mesmo há bastante tempo. Eu fico imaginando se a gente estivesse morando de aluguel desde aquela época e se a gente tivesse trocado de casa mais ou menos a cada 2 anos. Quantas casas a gente teria pintado, quanto a gente teria gastado com tinta e pincel. Então assim, particularmente eu, Ju, não tenho muita paciência para isso não. Mas aí agora você precisa analisar a sua realidade. Você se importa em não ter um lugar fixo para morar? Essas mudanças que muitas vezes para quem mora de aluguel é necessária, te incomoda? Isso tudo tem que ser levado em consideração se surgir uma oportunidade de você financiar seu imóvel próprio. Outras perguntas que você precisa responder, principalmente com você mesmo, é: você pretende continuar na cidade que você mora hoje? Porque se você financiar, você deve morar nela por um tempo maior. Você pretende, por exemplo, ir para outras cidades que vão ter oportunidades melhores de empregos? Ou você está com alguém, namora alguém, casou com alguém que tem a possibilidade também de crescer profissionalmente ou de trabalhar em outra região, em outro estado, e você tem essa vontade também de ir para outro lugar? Tudo isso tem que ser levado em conta, porque se você não tem essa vontade de ficar em um lugar fixo, talvez aí sim o aluguel é mais vantajoso. Lembrando que é necessário considerar todos os outros pontos, porque você pode alugar o financiamento, alugar o imóvel que você financiou, e o valor você paga o financiamento e paga o seu aluguel com a sua própria renda. Voltando ao nosso caso como exemplo, a gente paga 900 e poucos reais, 930 por mês de financiamento. Se a gente decidir sair de onde moramos, seja do bairro, da cidade ou do estado, a gente consegue alugar, pelo que eu vi nas imobiliárias por aqui, de R$1.000 a R$1.500 de aluguel por mês. Esse valor a gente consegue abater a parcela do financiamento e ainda sobra um valor para a gente conseguir pagar o aluguel em outro lugar. Analise aí na sua realidade agora. O imóvel que você pretende financiar está em uma boa localização? É um bairro mais antigo ou um bairro que pode crescer na sua cidade? A cidade pode crescer ainda mais? Tudo isso tem que ser levado em conta, principalmente se você pretende sair do imóvel ao longo do tempo. Quinto e último ponto, e acho que o mais importante que você precisa levar em consideração, é que não é porque você financiou em 30 anos, em 35 anos o seu imóvel, que você precisa esperar 30, 35 anos para quitar essa sua dívida. Existe algo chamado amortização, e é a grande cereja do bolo para quem prefere financiar um imóvel. Amortizar significa você pagar parcelas futuras do seu financiamento antes dela vencer. Muita gente não sabe disso, mas cerca de 30% do valor da parcela do financiamento que serve para quitar a sua dívida. Os outros 70% é só juros para o banco. Hoje existem 2 modelos de financiamento, um deles é a tabela Price, que foi o que a gente escolheu, que são quando são parcelas fixas que você paga do início ao fim do financiamento. A outra forma de financiamento é através da tabela Saque, que são parcelas decrescentes. Então você começa pagando um valor mais alto e termina pagando um valor menor no final do financiamento. Nesse caso, quando as parcelas estão mais altas, é quando se paga mais juros do financiamento. No final, o valor menor da parcela é quanto você deveria pagar para quitar a sua dívida. Percebe o quanto de juros os bancos ganham em financiamentos? Então, se você financia, por exemplo, com parcelas de R$ 1.200, foque em se planejar financeiramente, em fazer renda extra, em vender o que você não usa, e todo esse dinheiro extra use para amortizar a sua dívida. Porque se você amortizar, por exemplo, R$200 por mês, você já está antecipando parcelas e você não vai pagar o seu imóvel em 30 anos, 35 anos. E a gente decidiu sair do aluguel exatamente por isso. Se a gente não amortizar nada e a gente pagar somente a parcela todos os meses, daqui 30 anos esse imóvel é nosso. O que não aconteceria com um aluguel, por exemplo. Se a gente pagasse, por exemplo, durante 30 anos um aluguel, esse imóvel que a gente pagou, ou vários imóveis que a gente pagou ao longo do tempo, nunca seria nosso. Agora aqui, a gente tem a possibilidade de pagar algo durante 30 anos e ele ser nosso, ou a gente amortizar para ele se tornar nosso antes desses 30 anos. Outra coisa que faz muita diferença, pelo menos na nossa visão, é você chegar na aposentadoria sem ter um imóvel próprio. Eu acredito que você deva conhecer
pessoas na sua realidade que têm imóvel próprio, que são aposentadas, e outras pessoas aposentadas que não têm imóvel próprio e ainda depende do aluguel. Eu acredito que muitas dessas pessoas sofrem mais para pagar o aluguel do que as pessoas que já têm um imóvel próprio. E isso a gente leva em consideração porque a gente sabe que o tempo passa e em algum momento essa realidade vai chegar para a gente também. Imagina você que não consegue investir todos os meses, você não está planejando a sua aposentadoria, não está planejando para ter um futuro um pouco mais confortável financeiramente. Será que a aposentadoria do INSS vai conseguir manter o mesmo custo de vida que você tem hoje e ainda continuar pagando o aluguel no futuro? E antes de encerrar esse vídeo, eu vou dizer quando que eu acredito que seja mais vantajoso alugar do que financiar. Para mim, é quando você já conquistou a sua independência financeira. Então vamos supor que você tem, por exemplo, R$1 milhão investidos. Se você conseguir investir a uma rentabilidade de 1% ao mês, você vai ter cerca de 9 mil, 10 mil reais por mês só de rendimentos. Com esses 10 mil que você recebe todos os meses dos seus investimentos, você pode, por exemplo, morar em uma casa de aluguel de 5 mil reais por mês, 6 mil reais por mês, e você paga os outros custos de vida com os outros 5 mil, 4 mil reais que sobraram. Essa é a teoria pregada por muitos coaches por aí, mas a gente sabe que a parcela dos brasileiros que consegue essa independência financeira é muito pequena, e isso tem que ser levado em consideração na sua realidade também. Quanto você investe todos os meses para você conquistar sua independência financeira, ou pelo menos para ter a sua reserva de emergência? Se você ainda tem dificuldade de investir, é muito arriscado você continuar dependendo do aluguel. Outra coisa que eu acabei de lembrar e que você precisa ter cuidado também é com a entrada do imóvel financiado. É por isso que a educação financeira é tão importante. Muita gente sonha em ter a casa própria, só que mora de aluguel, financiou carro, compra o celular da moda, compra a roupa da moda e compromete boa parte da renda só para se manter. E aí não consegue investir todos os meses. Quando aparece a oportunidade de financiar um imóvel próprio, a pessoa precisa inclusive parcelar a entrada. E é aí que mora o perigo, como eu disse anteriormente, você precisa colocar tudo no papel. Se você quer ter um imóvel próprio, tenha como primeira meta você conseguir juntar o valor, investir o valor da entrada. E para isso você precisa focar em 3 pilares da educação financeira, que é ganhar mais. Então procure maneiras de fazer renda extra para você conseguir esse valor que você precisa. Foque em gastar menos para você ter menos gastos, para o seu custo de vida mensal ser menor. E principalmente invista melhor. Nada de deixar o valor que você está planejando para o seu imóvel na conta corrente ou na poupança. Colocar tudo no papel antes de você financiar é o mais importante. Eu lembro até hoje que quando eu e o Gil decidimos comprar nosso apartamento financiado, a gente entrou dentro do carro e colocou todos os gastos possíveis para a gente morar juntos no papel. Então a gente se planejou na época, nesses 6 meses que a gente teria até a entrega das chaves, para ter o valor para fazer a reforma que a gente queria antes de entrar, para colocar o piso que a gente queria, o mármore que a gente queria, a sanca, e deixar pelo menos basicamente um pouquinho com a nossa cara, mas principalmente cabendo no nosso bolso. Enfim, essa é a nossa opinião sobre alugar ou financiar, que é muito mais a favor de financiar do que viver de aluguel. Mas se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo trazendo mais detalhes para vocês. Mande esse vídeo para todo mundo que você conhece, joga no grupo da família ou envia para aquele amigo que está em dúvida se compensa viver de aluguel, financiar um imóvel. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, porque vem muito vídeo novo por aí. Até a próxima!